Comissão e ao Instituto Ruben Rolo pelo convite e pela oportunidade de participar neste debate, que para mim também é, digamos, muito importante, porque desde fevereiro, ao integrar a Comissão Executiva da CGTP, fiquei com um dos setores que eu acho que é dos mais desafiantes que existem hoje no mundo laboral e quanto mais não fosse o que esta pandemia nos veio mostrar também da importância que tem a segurança e saúde do trabalho e que em muitas circunstâncias, inclusive naquilo que é o meu setor, que é o setor da saúde, e trouxe-nos algo que nem todos estávamos à espera de ser confrontados perante uma pandemia destas, porque muitas vezes nos esquecemos que ao sermos profissionais de saúde somos profissionais que estamos permanentemente a conviver com o risco. E depois já passo a explicar isto. Também uma declaração de interesses. De facto, sou o mais recente nesta área deste painel digamos, que direi mesmo de especialistas. Portanto, a minha participação também vai ser um pouco naquilo que é a minha sensibilidade neste momento, até porque, entretanto, com o Covid, também houve uma série de coisas em que não pude participar e, portanto, estou agora a inteirar-me, mas sendo, de facto, uma matéria que acho que é de vital importância hoje para os trabalhadores e para o mundo do trabalho, e até na própria questão que o Eduardo colocou aqui inicialmente, da contratação coletiva e a falha que existe na contratação coletiva em Portugal relativamente a esta matéria, porque eu acho que nós temos um enquadramento legal, além do enquadramento europeu, legislativo, através das diretivas, e também que há transposição para a nossa legislação nacional. Aquilo que falha, efetivamente, é a aplicabilidade, aquilo que falha é, digamos, aquilo que também a Mariana disse na sua intervenção e que pôs como os três fatores principais ou primordiais, que é a questão da prevenção. Nós temos em Portugal um problema de prevenção em muitos setores, a responsabilidade dos empregadores e depois, por outro lado, a própria participação dos trabalhadores. Portanto, a legislação prevê isto tudo, a legislação diz o que é que tem que ser feito, existe uma autoridade para as condições de trabalho, e se calhar aí começam logo uns problemas que nós temos, que têm a ver com a fiscalização e com aquilo que é, digamos, a verificação do cumprimento da legislação, e depois temos todo um processo na contratação coletiva, o Eduardo já o disse, aqui a Ana também disse, que um dos problemas que nós temos é que na contratação coletiva, obviamente estas são matérias secundárias. Não vale a pena nós estarmos a dizer o contrário. Aquilo que se passa é que estas matérias não são primordiais, não são colocadas como matérias fundamentais e quando são, obviamente que os empregadores também veem isto como um custo e ao verem isto como um custo, o que acabam por privilegiar, até porque é muito mais apelativo para o trabalhador como bandeira, é as questões salariais, as questões regulatórias. Portanto, com este cenário e naquilo que é importante e como desafio também para a contratação coletiva e o próprio envolvimento dos trabalhadores, porque muitas vezes nós não temos os trabalhadores a envolverem-se nestas questões, ou seja, eles próprios não dão importância às questões da segurança e saúde no trabalho, seja na sua própria participação na empresa, e muitas vezes estamos a falar de pequenas empresas, mas mesmo em grandes empresas, o exemplo dos hospitais, por exemplo, os trabalhadores não se envolvem nesta questão, não participam ativamente, a não ser quando sofrem alguma consequência da não existência, ou seja, sofrem um acidente de trabalho, estão expostos a um risco, como aconteceu agora nesta pandemia, quer dizer, no fundo, os trabalhadores da saúde sempre estiveram expostos a riscos biológicos, além dos riscos cancerígenos e mutagénicos, além de riscos da radiação ionizante, portanto, uma série de riscos que estão sempre expostos, mas neste momento a questão da pandemia trouxe-lhes uma sensibilidade e até uma pressão sobre os sindicatos completamente diferente daquela que existia anteriormente. Nós sentimos isto nestes últimos meses. Portanto, quanto mais não seja, a pandemia também pode ter servido para isto, para alertar. Mas também trouxe ao de cima algo que
foi visível nos serviços de saúde públicos, que é o setor público em Portugal, do ponto de vista daquilo que é a segurança e saúde no trabalho, está completamente desregulado, ou seja, existe legislação, desde 2009, inclusive, 2019, mas as empresas, como são, por exemplo, os hospitais, não têm praticamente os serviços a funcionar como deve ser. Aquilo que têm, muitas vezes, é um médico de saúde pública ou um enfermeiro de saúde pública que tentam fazer, digamos, a segurança e saúde no trabalho, mas, na prática, as queixas que recebemos nestes meses é que quando o trabalhador vai a uma consulta de medicina no trabalho no hospital, aquilo que tentam é descartá-lo o mais rapidamente possível, e já não falo da questão das contaminações ou não contaminações, ou seja, há um modo de funcionamento que não vem de encontro àquilo que são o que a legislação diz. Portanto, há efetivamente muita coisa para mudar no setor público, no setor privado já foi. Penso que aquilo que foi aqui reportado, o que se passa em Espanha, também se passa muito em Portugal. Temos problemas graves a nível da segurança e saúde no trabalho, no cumprimento das regras, na prevenção, na aplicação do normativo legal e naquilo que muitas vezes digamos, as empresas cumprirem com a legislação e com aquilo que têm que fazer para proteger os seus trabalhadores, no sentido daquilo, inclusive, de que a lei diz. Portanto, sendo isto algo que nos interessa a todos e é extremamente importante, o que é que nós também, enquanto sindicatos, qual é a nossa posição enquanto sindicalistas, como é que nós podemos contribuir? Penso que isso é também um dos grandes desafios, porque, volto a dizer, nós temos legislação, temos é que, por um lado, enquanto sindicatos, exigir que ela se cumpra. Foi dado aqui um exemplo bastante interessante pela Mariana no início daquilo que foi aquela empresa e de que, inclusive, quando não havia quase associados e a importância que o sindicato deve ou não deve intervir. Embora nós muitas vezes acontece-nos isto, é denunciar uma situação, mas só temos um ou dois trabalhadores sindicalizados e nós, como temos tantas tarefas para fazer todos os dias, muitas vezes não intervimos como deve ser. E acho que isto é um dos exemplos que nós temos que ver, é que os sindicatos têm que intervir cada vez mais nesta questão e também envolver cada vez mais os trabalhadores, porque acho que isto é extremamente importante naquilo que possa ser a filiação dos trabalhadores futura, é eles verem que esta matéria é tão importante como uma matéria de remuneração, ou daquilo que é os seus direitos a férias ou de horários. Portanto, todas estas matérias têm que, para os trabalhadores verem que a intervenção dos sindicatos é importante. Também a questão da contratação coletiva e o seu fator de mobilização ou não dos trabalhadores e também na área da segurança e saúde no trabalho. Aquilo que eu conheço e da área em que o meu sindicato participa na contratação coletiva, de facto, a contratação coletiva praticamente ignora as matérias de segurança e saúde no trabalho. Muitas vezes limita-se a transcrever algumas questões que estão na lei e a remeter para a lei essas questões e não havendo, de facto, mais nada, nem nenhum incentivo para que isso aconteça. E, portanto, acho que é algo que nós deveríamos, enquanto sindicatos, enquanto sindicalistas, pugnarmos para que comece a existir uma maior preocupação a esse nível e posso-vos dizer que na área da saúde existe neste momento sensibilidade para isso, mas eu penso que os próprios trabalhadores nos locais de trabalho não têm, digamos, não sabem o que fazer, não sabem que ferramentas utilizar e, portanto, se não tiverem diretamente o apoio dos sindicatos, dos seus delegados sindicais, dos dirigentes para saberem como agir, eles não sabem como agir. E existem muitos, digamos, empregadores na área da saúde onde não existe, por exemplo,
um representante dos trabalhadores para a segurança e saúde do trabalho. Portanto, é algo que não existe. Aquilo que Ana acaba a dizer, que é os empregadores dão a conhecer aquilo que são os direitos aos trabalhadores e eles assinam um papel. Eu não conheço aqui em Portugal, por exemplo, se for agora ao setor da saúde, em que o Estado está obrigado a cumprir a mesma legislação que existe para o setor privado. Agora, por exemplo, têm sido contratados muitos trabalhadores por causa do Covid e da pandemia. Nenhum trabalhador assinou um documento em como ele tem conhecimento daquilo que são as regras. Portanto, é algo que não existe, não acontece. E, portanto, nós devíamos começar a exigir que isto acontecesse, nem que seja através da contratação coletiva, nem que seja através de algum outro normativo. Para nós tem sido, e daquilo que também conhecemos neste momento do ponto de vista de diretiva que está a ser conhecida por causa do elenco dos agentes, posso-vos dar um exemplo que está a acontecer neste momento e que não tem sido pacífico, que é o reconhecimento, por exemplo, dos trabalhadores que manipulam os citotóxicos, que são, portanto, os medicamentos que são administrados aos doentes oncológicos em hospital de dia, e estamos a falar desde os trabalhadores que manipulam esses medicamentos para prepará-los para serem administrados aos doentes, até ao enfermeiro que administra, e os trabalhadores, por exemplo, que fazem a limpeza e a higienização do sítio onde isso acontece. Há contaminação de produtos e agentes cancerígenos e mutagénicos e, por exemplo, a nível neste momento desta discussão que está a haver na Comissão na Europa, do elenco dos agentes, não querem incluir os medicamentos citotóxicos como agentes cancerígenos, porque isto tem uma dimensão brutal e vai ter uma dimensão cada vez maior naquilo que são pessoas envolvidas e que manipulam todos os dias e que estão numa situação de risco, porque isto a obrigará, por exemplo, a que as empresas, neste caso os hospitais onde se faz esta manipulação, sejam públicos ou sejam privados, a cumprir regras que não querem cumprir, porque isto tem custos. E, portanto, há toda uma pressão, e não é só em Portugal, portanto, isto é a nível europeu, há toda uma pressão, porque temos cada vez mais trabalhadores, neste momento em Portugal temos milhares de trabalhadores e pela Europa fora temos com certeza dezenas de milhares de trabalhadores a manipular citotóxicos todos os dias, de diversas profissões, e que estão, neste momento, sujeitos a um risco que não querem que seja classificado o agente, que neste caso não é um dos agentes que já esteja identificados, que é o próprio medicamento, é um agente cancerígeno para as pessoas que o manipulam. Portanto, ele faz bem àquelas pessoas a quem é administrado, mas ele próprio é um agente. Portanto, nós hoje vivemos um mundo, e a pandemia trouxe isto, a questão do agente biológico, que é o vírus, como há outros vírus, portanto, os trabalhadores em saúde e não só, porque esta questão do Covid trouxe uma série de trabalhadores, trouxe ao de cima que existem uma série de trabalhadores de setores essenciais que, de facto, aquilo que é um agente biológico, como é um vírus que se transmite através do ar, todos esses trabalhadores, desde que expostos e não devidamente protegidos, estão sujeitos a uma contaminação ou eles próprios também podem contaminar outras pessoas. Portanto, tudo isto, todo este setor, toda esta problemática, acho que nós também aqui em Portugal e provavelmente a Wanda, até porque há mais anos nisto, até na própria GT, sabe que tem sido feito e tem sido tentado que esta matéria seja olhada de outra forma, seja pelos empregadores, seja pelas autoridades que também têm o dever de fiscalizar. Eu não queria entrar aqui na problemática da ACT e da sua fiscalização, mas temos que ver, se calhar, como é que podemos ultrapassar essa questão, porque, se calhar, os sindicatos têm que ter aqui um papel maior para poder fiscalizar e ver se efetivamente
a lei está a ser cumprida com um objetivo sempre major, que é o objetivo de proteger os trabalhadores do risco e de obrigar as empresas, porque também, como já foi dito, nós sabemos que muitas vezes o risco não é possível de se eliminar. Quando for possível de se eliminar, deve-se eliminar, deve-se fazer a prevenção, mas muitas vezes nós temos que trabalhar com a situação de risco. Não podemos eliminá-lo totalmente, devemos diminuir ao máximo e depois devemos proteger então o trabalhador e que ele tenha as proteções, seja a proteção individual, seja as condições de trabalho necessárias. Não me queria alongar muito mais, também por causa do debate. Esta questão das proteções individuais, como vocês sabem, então, na saúde, foi muito discutida durante a questão da pandemia, porque descobrimos que as empresas, inclusive portanto, os próprios hospitais, não tinham os equipamentos de proteção individual necessários e suficientes para os próprios trabalhadores. Portanto, era uma matéria, e estamos a falar de empresas que deveriam pensar nisto e ter esta questão devidamente classificada e em prontidão. E ainda hoje é uma matéria que agora com o crescimento novamente da pandemia estamos outra vez a ter problemas, parece que não se aprendeu nada, comprou-se efetivamente muitos ventiladores, mas por exemplo aquilo que era muitas vezes as condições de trabalho dos trabalhadores, a prevenção, o tentar diminuir o risco ao máximo, foi uma coisa que mais uma vez foi deixada de lado e parece que não tem a importância que devia ter. Portanto, sem dúvida nenhuma, esta questão da segurança e saúde do trabalho tem que ficar na ordem do dia, tem que estar na ordem do dia para todos, políticos, empregadores, trabalhadores e nós, sindicatos, sem dúvida nenhuma, temos que utilizar um instrumento como a contratação coletiva, por exemplo, mas também não só, para conseguirmos evoluir neste sentido. Obrigado.